Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir que vocês abram, por gentileza, suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Hoje a gente está encerrando uma série de mensagens. Semana que vem vamos começar uma outra muito interessante. Eu estou muito intrigado com essa nova série que está chegando. E essa série que a gente está encerrando agora, João 15, tá? Versículos iniciais. Essa série que a gente está encerrando agora, a gente resolveu perguntar para Jesus quem Ele é e não perguntar para você quem é Jesus para você. Já disse aqui, vou repetir, que em várias ocasiões, quando eu perguntei às pessoas assim, quem é Jesus para você? Eu ouvi muitas histórias, né? Uma das respostas mais comuns é alguém dizer para mim que Jesus era tudo. E quando alguém diz Jesus é tudo, eu fico meio intrigado, mas tudo o quê? Tudo aonde? Até onde entra o tudo nessa história? E aí nós fizemos uma inversão. Ao invés de perguntar para mim, para você, quem é Jesus para nós, a gente pergunta para Ele, Jesus, quem é o Senhor? E essa é aquela pergunta da humildade. É a pergunta do silêncio. É a pergunta de quem se aproxima dele, de Jesus, quem é o Senhor? E ao longo desses últimos domingos, ele tem nos respondido, que ele mesmo nos responde. Como vai responder aqui agora? Você vai acompanhar comigo. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Jesus diz assim, então a pergunta é, Jesus, quem é o Senhor? Veja a resposta aí. Achou? Não, achou? Então vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Essa é uma informação que a gente não gosta de dar, tá? Pastores, se pudessem pular o versículo 2, pulariam, mas ele está aí, não está, gente? Não está aí na sua Bíblia? Então não dá para a gente evitar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí você já esqueceu, mas Jesus, quem é o Senhor mesmo? 5, ele responde outra vez, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. A frase final é sensacional, porque sem mim, nada podeis fazer. Primeiro eu quero lembrar a você que muitos comentaristas desse texto dizem que há uma conexão desse texto com a ceia. E não à toa Deus permitiu que a gente estivesse falando sobre esse tema hoje, num domingo de ceia. Porque a impressão que dá é que Cristo está apontando para a mesa. À mesa nós vemos o elemento pão, que nos lembra o corpo de Cristo, que é dado por nós, partido por amor de nós. O segundo elemento é o vinho, que vem da videira, do fruto da videira, que é a uva. Esse fruto que vai nos lembrar o sangue de Jesus, diz a Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica do que mesmo, gente? De todo o pecado. Então, essa lembrança, ela é importante que a gente tome para a gente imaginar essa cena, Jesus ali com seus discípulos assentado, conversando com eles sobre a ceia, e aponta para esse elemento fundamental, dizendo que ele é a videira, mas não é apenas uma videira qualquer, é a videira verdadeira. E aqui tem 3 elementos especiais que eu gostaria de chamar a sua atenção. 3 resultados da ação da videira na nossa vida, 3 impactos da videira verdadeira na nossa existência. E o primeiro deles é que a videira e os seus ramos sobrevivem em perfeita unidade. A videira e seus ramos sobrevivem em perfeita unidade. É preciso que a gente compreenda que 2 são os milagres referidos aqui.
O primeiro milagre é o milagre da nossa união com Cristo, que só acontece por causa da graça de Deus. O milagre da nossa união com Cristo é resultado da graciosidade do Senhor em nos acolher, em nos trazer para perto. O que fizemos nós para merecer o acolhimento do Senhor, sendo quem nós somos? Nós não fizemos nada. Quem fez foi Ele. A graça do Senhor é a marca desse milagre. O milagre de nos trazer para perto dEle. Se hoje nós podemos orar, e nós podemos orar, se hoje nós podemos clamar, e nós podemos, se hoje nós podemos pedir ao Senhor alguma coisa muito especial, quantos de nós já tivemos a experiência de um quebrantamento, um choro na presença de Deus por conta da nossa condição espiritual? É porque Ele nos atraiu à sua presença, e esta é uma ação que depende dEle, se inicia nele, parte dele, se origina nele, é graça de Deus. Eu chamo de um dos milagres. O outro milagre, que tem a ver com a unidade, tem a ver com a união, é o milagre da nossa união, é o milagre do nosso relacionamento. Eu tenho para dizer para os irmãos que é a nossa união com Cristo que nos faz unidos. Normalmente a gente chama a igreja de família. A sua pode ser, a minha também, mas pode ser que existam pessoas que digam que minha família não é tão perfeita assim. A igreja é uma família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Precisamos aprender a viver como família. E a única possibilidade de nós vivermos em família na igreja é quando o milagre da união com Cristo, primeiro, com Cristo se estabelece, e por causa da nossa união com Cristo, nós nos aproximamos uns dos outros, apesar de nós, claro, não dos outros. A nossa união com Cristo é o primeiro milagre. O segundo milagre é a nossa união uns com os outros, onde pessoas tão diferentes, onde pessoas com características físicas, históricas, culturais, as nossas famílias são completamente diferentes, e ainda que tivéssemos semelhança, não seria por conta dessa identificação a nossa aproximação. A nossa proximidade não se dá porque nós torcemos pelo mesmo time, ou porque nós moramos no mesmo bairro, ou porque nós gostamos das mesmas coisas. Isso não é unidade espiritual. Essa é uma unidade que passa. Sabe aquele que a gente chama de meu amigo de infância, meu novo amigo de infância, uma pessoa que a gente conheceu ontem e que se torna uma pessoa que cria um vínculo conosco, e aí você volta a lembrar de uma pessoa muito importante na sua vida lá em 1519, e essa pessoa passou. Você não vivia sem estar conectado com a pessoa, mas mudou de bairro, de cidade, mudou de escola, e a gente se afasta das pessoas quando não há unidade espiritual. Mas a unidade espiritual, que é fruto dessa ação do Senhor na nossa vida, desse primeiro milagre da nossa união com Cristo, Ele faz com que pessoas completamente diferentes, e até algumas pessoas com as quais nós não teríamos muita identificação, se não fosse a identificação espiritual, nós somos aproximados uns dos outros pela graça de Deus. E é esta a ação do Senhor em nós que nos leva a querer proximidade, que nos dá a bênção de abraçar a pessoa como nosso irmão, como nossa irmã, que nos dá o privilégio de querer chorar no ombro de alguém, e quando nós pensamos em alguém com quem conversar, alguém para quem a gente pode abrir o coração e falar as verdades mais profundas da nossa vida, alguém com quem nós podemos conversar e confessar os nossos pecados, não para ter o perdão, mas para compartilhá-los. Isso só acontece quando há esta união extraordinária que é espiritual. Olha, fala para mim, é milagre ou não é? Dá uma olhadinha para as pessoas que estão à sua volta. Não quem está junto com você, quem está junto com você é a família, né? Dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha. Vamos dar essa olhada, porque essa olhada é importante, porque se você conhece as pessoas, você já sinaliza, você já faz assim. Se não conhece, a gente, como todo mundo é muito educado, a gente faz assim. Como você não sabe quem é a pessoa, porque a pessoa está de máscara, mudou o cabelo na pandemia, você já não sabe se a pessoa é aquela, e você fica sem graça de perguntar.
Nós somos aproximados pela graça de Deus, o milagre da comunhão, o milagre da unidade. O milagre da unidade é o milagre da videira. A videira e os seus ramos, nós somos unidos uns aos outros, porque nós estamos ligados à videira, nós somos os ramos. A videira vai trazendo os ramos para perto, e os ramos vão se aproximando, e os ramos vão se identificando, e os ramos vão querendo estar juntos, vivenciando essa realidade espiritual. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A literatura da história da igreja conta que os cristãos foram chamados lá no comecinho da igreja primitiva por duas coisas terríveis. Diziam que os cristãos eram canibais e eram praticantes do incesto. A sobrancelha subindo. Canibais, porque os cristãos diziam: vamos partir e comer o corpo de Cristo. Incestuosos, porque os cristãos diziam que queriam conviver com os irmãos, e o casamento se dava dentro da família. O que significa essa interpretação equivocada? Significa que as pessoas de fora não compreendem. Quem não tem Jesus não compreende, não é quem não está na igreja, não. Quem não tem Jesus não compreende, porque quem não tem Cristo não compreende como você quer estar com pessoas com as quais você não tem tanta identificação assim, mas você se aproxima delas pelos vínculos do amor, são os vínculos espirituais, são os vínculos de Cristo. O Evangelho nos aproxima uns dos outros, isso é resultado da videira que é Jesus. Como diz o versículo 5, Ele é a videira e nós somos os ramos, e é exatamente por conta disso que esse fenômeno se dá. Nunca consegui explicar isso. Tem gente que a gente não conhece, mas cria um vínculo espiritual. Essa sensação, não sei se você já teve, eu tenho uma sensação de encontrar pessoas em diversos lugares, e Deus coloca no meu coração um amor tão grande pelas pessoas, eu me sinto igualmente amado, e esse é um vínculo espiritual. Então, a primeira questão que é fundamental que a gente apreenda dessa bênção de Jesus como a videira, é que Ele é a videira e nós somos os ramos. E enquanto ramos, nós estamos conectados à videira. Enquanto estivermos conectados à videira, vamos experimentar dois milagres. O primeiro milagre é da nossa união com Ele. O segundo milagre é da nossa união uns com os outros em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou te propor uma oração. Escuta só. Fortalecimento da nossa união. Às vezes o negócio está meio estremecido. Deu uma estremecida no relacionamento. Não curtiu minha foto. Me bloqueou. Eita, bloqueou então. Pecado quase mortal. E a gente ora, porque se houve um enfraquecimento, a gente tem que orar por fortalecimento da nossa união. Ninguém é perfeito. Não cobre perfeição de ninguém. Não queira que as pessoas te procurem se você não procura ninguém. Não queira que todo mundo te busque se você não busca ninguém. Nós temos um hábito de olhar a vida a partir do nosso prisma. E é muito comum que as pessoas criem dificuldades umas com as outras, porque a outra ou as outras não fizeram aquilo que eu esperava. Compreende essa realidade? Nós precisamos orar mais. Senhor, eu quero fortalecimento dos meus vínculos espirituais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo, os ramos recebem da videira a vida. Os ramos recebem da videira a vida. Não há vida nos ramos sem a videira. Por causa de Jesus, que é a videira, nós que somos os ramos, desfrutamos de outro milagre, que é o milagre da vida. O milagre da vida. Essa conexão espiritual com Cristo nos faz viver plena e intensamente. O poder do Senhor nos faz conhecer uma vida que nós não sabíamos que existia. Essa vida espiritual,
ela é inserida dentro de nós de uma forma tão impactante, essa videira verdadeira que desperta a nossa perspectiva sobre a vida, que nos levanta, que nos faz caminhar, que nos faz sonhar, e por mais redundante que seja, a vida espiritual nos faz viver. Viver. Como é que acontece essa vivificação espiritual? Vou te dar 2 exemplos. Você se lembra daquela mulher na Bíblia chamada de mulher hemorrágica? Você lembra da história dela? Já estava hemorrágica há quantos anos? Quem lembra? 12 anos hemorrágica. Mulheres, imaginem isso. Agora imagine se a hemorragia contínua fosse algo que te afastasse da igreja. E que você fosse proibida de vir à igreja se estivesse numa situação como... Já entendeu a situação dramática de saúde, de vida espiritual, de relacionamento? Complexa. Mas aconteceu com ela uma coisa extraordinária. Ela disse assim, se eu apenas de tocar as vestes, eu serei curada. Ela sai de sua casa com esse objetivo, ela vai atrás de Cristo, ela encontra com Cristo, ela toca na orla das suas vestes, e o que acontece com ela? Ela foi curada. Qual foi o tempo da cura? Em quanto tempo aconteceu a cura? Quem sabe? Imediatamente. Imediatamente aconteceu a cura. A cura da mulher hemorrágica acontece instantaneamente, imediatamente, naquele exato instante. Deus deu a ela a bênção da cura. No mesmo texto, ou no mesmo contexto, a filha de Jairo está morta. Jesus vai até a casa de Jairo. Entra no quarto, as pessoas ficam do lado de fora. Ele dá uma ordem para aquela menina, Talita cumi. Imediatamente ela se levantou. Vou trazer essas 2 ideias do texto para te explicar que a vivificação espiritual é instantânea, é imediata. A vivificação não é um processo na nossa vida, tem vários processos que acontecem, mas ou está vivo ou está morto. Não dá meio vivo. Não existe meio vivo espiritualmente. Ou está vivo ou não está vivo espiritualmente. Ou seja, a vivificação espiritual é um processo imediato, é instantâneo, é agora, é nesse instante, é uma ação divina, é o poder de Deus, é a manifestação dele na nossa história, na nossa vida. Ele vai nos contagiando, ele vai nos enchendo e vai abrindo os nossos olhos espirituais para vivermos a plenitude da sua presença. Como é bom ver isso. Como é interessante ver a perspectiva da videira. Olha, videira, tá? Videira, ramos. Videira é Jesus, nós somos os ramos. Se o ramo estiver conectado na videira, ele recebe da videira a vida. Se desconectar, ele morre. Mas esse processo da conexão é um processo altamente espiritual, é maravilhoso, ou seja, a cada momento da nossa vida nós vamos vivendo essa vivificação espiritual. Cada dia nós somos fortalecidos pelo Senhor. Eu não sei se você já precisou receber transfusão de sangue, alguns de vocês talvez sim. Eu estava acompanhando a minha mãe no hospital. Ela precisou tomar a transfusão de sangue. E eu fiquei olhando para ela. O olhinho meio tristinho, enfraquecido, aquele olhinho para o nada, antes do sangue. Aquele olhinho para o nada, né? Quando a transfusão chegou, e o sangue começou a jorrar ali dentro, e ela começou a ser... O olho muda. Há um brilho imediato. Parece que a pessoa levanta, desperta. Quando eu trouxe essa ideia, quando eu imaginei essa lembrança, né, da transfusão de sangue, eu falei, meu Deus, o que nós precisamos é dessa ação do Senhor na nossa vida. A gente enfraquecida, a gente enfraquecendo, a gente que não se importa mais com isso, nós precisamos viver essa vivificação espiritual, porque nós estamos conectados à videira. A videira é verdadeira, a videira verdadeira nos dá vida espiritual. Ah, meus irmãos, esse vigor espiritual é uma maravilha do Senhor, é algo que Deus nos dá, nos permite imaginar. Essa vivificação espiritual deve ser alvo da nossa oração. Quero te propor uma segunda oração. Vivificação espiritual.
vivificação dos relacionamentos. Você sabia que por conta da questão da vida espiritual, vários relacionamentos conjugais, familiares, pais e filhos, eles despencam, porque é um enfraquecimento espiritual. Um casal que enfraquece espiritualmente, ele olha para os lados, olha para fora, vê defeito o tempo inteiro no outro. É por isso que você deve lutar pela vida espiritual na sua família. Se há uma coisa que deve ser alvo da nossa luta constante dentro de casa, é pelo fortalecimento espiritual da nossa família. Uma família viva espiritualmente, ela não vai estar imune. Pelo contrário, vai ser mais atacada, mas ela será fortalecida para enfrentar as batalhas da vida. Quando nós estamos vivos espiritualmente, recebemos do Senhor essa vida espiritual, nós temos sonhos. Nós temos sonhos. Sonhos. Perdi um amigo recentemente, com um pouco mais de 80 anos, ele me dizia, olha, quando eu parar de sonhar, eu comecei a morrer. E é lindo ver uma pessoa que começa uma carreira aos 78 anos, uma pessoa que vive ali como se, sabe, o tempo não passa, e quem é mais novo diz, olha, como a pessoa está bem, ela está sonhando. Nós não podemos perder os nossos sonhos. O sonho é resultado da ação espiritual em nós. Os nossos velhos, os nossos idosos, os nossos jovens, todos temos que ter visões e sonhos, buscando a presença do Senhor. É resultado da videira. Se não estivermos conectados à videira, nós estamos caminhando para a morte. Se é que não, já. Terceiro e último. A videira fala da unidade, a videira fala da vida e ela também fala da frutificação. Unidos à videira, vivos, os ramos produzem frutos, frutos da videira. Videira, ramos, frutos. Frutificar não é uma opção, é consequência. Vou dizer duas coisas que todo mundo faz. Todo mundo produz frutos. E todo mundo está discipulando alguém. Todo mundo. Pode não ser o discipulado cristão, bíblico, mas está discipulando alguém. Está ensinando alguém como faz, e não só apenas os filhos. Está ensinando gente com quem convive, gente com quem se relaciona, está formando pessoas. O comportamento de A influencia o comportamento de B. O comportamento de B influencia o comportamento de A. Cada um de nós está fazendo discípulos o tempo inteiro. Mas voltando ao tema, frutos. Quais são os nossos frutos? A pergunta boa é essa, quais são os nossos frutos? E eu quero apresentar uma distinção, quero pedir a sua ajuda para você entender a minha intenção. Existe aqui o fruto da videira e existe aquele fruto que não é da videira, que eu vou chamar didaticamente aqui na nossa conversa de fruto dos ramos. O fruto da videira, vou falar sobre ele em seguida. O fruto dos ramos é aquilo que nós produzimos de nós mesmos. Chamo de fruto dos ramos aquilo que vem da nossa carne, aquilo que nós geramos, aquilo que nós produzimos, aquilo que vem de nós, mas não vem dele, aquilo que é a nossa parte nesse processo inteiro. Veja que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz uma relação complexa de obras da carne e fruto do Espírito. Ele começa pelas obras da carne, versículos 19 a 21. Ele diz assim, frutos da carne, que ele chama de obras da carne. Estou chamando de frutos para estar conectado ao texto. Obras da carne. Prostituição, tem uma listinha interessante. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e continua. Ouvi uma história de uma pessoa que falou assim, olha, eu não sei o que significa todas as palavras aqui, não, mas as que eu conheço eu tenho. Então, às vezes é bom, né? Às vezes você não sabe o que é, só esse eu não sei, acho que esse eu não tenho, não. Eu tenho a impressão que todo mundo está passando por aqui. Aí continua ele, e coisas semelhantes a essa, e quebrou todo mundo, porque semelhante a essa, rapaz, eu não sei o que é, agora...
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, olha a frase do Paulo, do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí complicou, hein? Não ficou ruim? Não herdarão o reino de Deus? Não, espera um minutinho. Mas é isso que está escrito? É isso que está escrito. Os ramos que não produzem o fruto da videira, produzem os frutos de si mesmos. E estes, no olhar espiritual, chamam aqui de obras da carne, ou frutos de si mesmo, ou frutos dos ramos, para fazer uma distinção entre os frutos dos ramos e os frutos da videira. Aquilo que vem da gente, aquilo que é resultado da gente, aquilo que é obra da nossa carne, aquilo que tem a ver com o que nós produzimos de nós mesmos, jamais será algo que venha de Deus. É essa desconexão, ou essa conexão, que nós precisamos achar o lugar. A videira, os ramos, os frutos. Cada um de nós que estiver conectado à videira, vai experimentar a bênção da unidade. Qualquer um de nós que estiver conectado à videira, vai experimentar a bênção da vida, da vivificação. E qualquer um de nós que não experimentar a conexão com a videira, vai produzir as obras da carne. Ou, que eu estou chamando aqui, de frutos dos ramos. O outro lado dessa mesma história, que é difícil, que é complexo, é o versículo 2, que eu falei que nós pastores gostamos de pular, se fosse possível, mas não pode. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Lembra do destaque que eu fiz no texto de Paulo? Finalzinho, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ó, a conexão entre os dois textos. Paralelismo, absolutamente conectados. Há uma fala divina para o nosso entendimento de que há um corte nessa história. E que a gente precisa saber dessa realidade. Tem coisas que não dá para amenizar, não. Também não é ameaça, mas é a realidade da palavra do Senhor. O fruto da videira, pelo contrário, é gerado a partir da permanência em Cristo. A videira fala da unidade, fala da vida e também fala de frutificação. E aí nós vamos recorrer ao mesmo texto de Gálatas, só que agora, mais adiante, versículos 22 a 24, fala sobre fruto do Espírito. Olha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito você já ouviu isso tudo várias vezes, o mesmo fruto, vários gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Estes chamo de frutos da videira. O que nós vamos produzir, uma vez que estamos conectados com a videira, são estes que aqui estão. É o fruto do Espírito, com todos esses gomos que aparecem aqui. Vai ser resultado dessa conexão com a videira. Veja como nós podemos averiguar e aferir, examinando a nossa vida para perceber se estamos mais conectados ou menos conectados, se estamos aproximados ou afastados, como anda a nossa vida espiritual. E a Bíblia diz no versículo 3 que no caminho da frutificação há limpeza. Duas palavrinhas chaves aqui para você guardar. Recebemos do Senhor o poder de permanecermos nele. É uma graça divina. E isso se dá por meio de, as duas palavras, justificação e santificação. A primeira palavra, justificação. A palavra de Deus ensina que fomos justificados, ou seja, a nossa dívida espiritual, ela foi totalmente paga e cancelada. Pecado perdoado, dívida cancelada. Você não deve mais absolutamente nada. O sangue de Jesus te perdoou de todo o pecado. Nós somos justificados pelo Senhor. Agora escuta aqui comigo. Um teólogo afirma: a justificação é um ato de Deus, é uma declaração legal, na qual Deus perdoa o pecador de
todos os seus pecados, Deus aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo. Deus declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Nós olhamos para Cristo. Nenhum de nós vai ser justificado pelas suas obras. Consegue entender? Nenhum de nós vai ser justificado, ter o seu pecado perdoado, sua dívida cancelada, ser considerado justo diante de Deus por seu próprio esforço. Nada que você faça ou nada que você não faça vai gerar a justificação. A justificação é uma obra divina, é uma ação do Senhor em nós. Deus justifica o pecador. Deus é quem faz essa obra acontecer na nossa vida. Agora, a segunda palavra, santificação, ela se conecta conosco. A santificação tem a participação de Deus e do ser humano. Vamos entender, nós não somos passivos nessa história. A justificação é um ato divino. A santificação tem a ação divina e tem a ação humana. Nós temos uma taxa nessa história de empenho, de dedicação, de busca, de mortificação da nossa carne. Diz a Bíblia que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos lutar pela santificação, é a luta entre a carne e o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Eu vou lutar contra a vontade da minha carne, eu vou mortificar a minha carne, eu vou batalhar, eu vou me empenhar nisso. Sabe o que eu acho? Posso falar com você assim, face a face, só entre nós dois? Eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que estão assistindo um filme de guerra. O filme de guerra é muito interessante. O filme de guerra, tem pessoas que quando está tendo uma guerra, está tendo um tiroteio, a pessoa ergue o pé, porque tem medo da bala bater, a pessoa se esconde, ela faz assim, se der medo ela para, canta um corinho para amenizar um pouquinho, acelera. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas estão vivendo a vida espiritual como se estivessem assistindo um filme de guerra, e não estivessem na guerra. Quem está na guerra não fica assistindo. Quem está na guerra não encolhe a perna, vai para a batalha. Quem está na guerra vai para o enfrentamento. Quem está na guerra sabe que o inimigo tem uma arma poderosa e que pode nos atingir, e que se ele atingir a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nós podemos morrer. Então nós ficamos alertas, nós não ficamos dormindo ou fingindo que estamos vendo alguma coisa. Na verdade, nós precisamos compreender que nós não estamos assistindo a um filme de guerra, nós estamos numa guerra, e esta é uma guerra espiritual, e guerras espirituais são vencidas, são travadas espiritualmente. Irmãos e irmãs, veja, Trindade, Deus Pai, me ajuda aqui, de vez em quando eu esqueço. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você já sabe que santo não é sobrenome do Espírito, tá? Então, Espírito Santo, ele santifica a nossa vida. Quando Jesus disse que iria subir para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos daria outro Consolador. E o Espírito Santo, ele age dentro de nós de várias formas. Uma delas é nos convencendo do pecado, porque ele vai nos santificando. É lindo ver o movimento do Espírito Santo em nós. Funciona assim: algo que era da minha prática de vida, que não me incomodava, quando eu conheço Jesus, o Espírito Santo começa a me incomodar. Eu digo, meu Deus, isso aqui não me incomodava, agora me incomoda, o que está vindo comigo? Estou ficando doido. E a pessoa que convive com a gente diz, e aí, não vai mais não? Não, não vai mais não. Por que você não vai mais? A gente às vezes não sabe dizer por quê. Perdeu a vontade, mudou o gosto, mudou o nosso jeito de ser. Aquela prática que era comum, ela deixou de ser. Por que deixou de ser? Porque o Espírito está nos conduzindo. Alguém disse que é como acender a luz do quarto. Sabe, não sei como é que está o seu quarto. Mas tem quarto, não tem? Tem, não tem?
Tem quarto e tem dia, não tem? Que se acender a luz, meu Deus, apaga a luz, é melhor não ver. Não quero nem olhar agora. Depois eu vou olhar isso aqui. É isso. Aí o Espírito Santo, ele vem, ele acende a luz. E nós passamos a enxergar onde estava errado. O Espírito Santo, ele vem na nossa vida. Então esta é uma ação de santificação que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. Ele vai nos mostrar onde nós estamos errados, onde nós precisamos acertar, ou o que nós precisamos consertar. A ceia do Senhor tem um momento de preparação para isso. Durante muitos anos eu vi gente que na hora da ceia, ao invés de participar da ceia, saía. Dava uma saidinha, então, entendeu? Voltava após a ceia, disfarçando, né? E as pessoas diziam assim, não, eu não estou pronto para participar da ceia. Aí um pastor amigo meu fez uma descrição que eu achei muito interessante. Disse, olha, todas as vezes que alguém, na hora da ceia, deixa de participar da ceia, porque tem um problema com alguém, está preferindo o problema, ao invés de resolver. É como se estivesse correndo para o pecado e correndo da ceia. Qual é a ordem de Jesus Cristo, né? Você precisa de nutriente espiritual, mas este processo, ele é precedido por uma santificação. É luta, é batalha, coisas que nos dão prazer, mas não agradam a Deus, pelo contrário, nos afastam dele, nós precisamos lutar contra isso. Eu quero propor a você uma oração. Frutos da videira, frutos que abençoem a nossa comunidade, frutos que glorifiquem a Deus, é o que deve brotar da gente. Não o fruto dos ramos, mas o fruto da videira. Não alguma coisa que vai magoar, ferir, mas algo que venha de Deus. E esse processo passa por essas duas palavras, que são muito importantes, são conceitos teológicos muito importantes para que a gente possa apreendê-los: santificação e a justificação. Nós não podemos nos justificar, nós somos justificados pela graça, pela fé. A obra divina em nós, a santificação, ela tem essa parte divina, mas tem a parte humana, a luta, a batalha, mas ela não será possível se nós não estivermos conectados à videira, porque poderá ser apenas religiosidade, onde várias coisas que não são proibidas, começam a ser proibidas apenas porque nós queremos nos manter longe disso, daquilo, ou daquilo outro, sem tratar o nosso interior. Quem disse que se a gente for para um lugar alto e distante, o pecado não nos afetará? O pecado não está do lado de fora só. O pecado está dentro, e é dentro que há a grande batalha da nossa vida. Lembre-se, nós não estamos assistindo a um filme de guerra, nós estamos na guerra e vamos vencê-la em nome de Jesus. Quero terminar, meus irmãos e minhas queridas irmãs, algumas lembranças finais. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, e diz que o Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor. O Pai que é o agricultor, Ele cultiva a terra. O Pai que é o agricultor, Ele cuida da terra. Ele cuida para que a plantação seja boa. Ele cuida para que a sua vida seja abençoada. Ele cuida para que você seja protegido, para que você seja fortalecida. Ele cuida para te guiar, para te conduzir, para segurar firme na sua mão e te levar adiante. Mas Ele também espera de nós muitos frutos. Muitos frutos. Frutos. Muitos frutos. Sem a videira, que é Jesus, nada poderemos fazer. Não adianta ativismo, religiosidade fragilizada, vazia, rituais repetidos. Eu aprendi assim, eu repito assim, eu faço assim, é assim que eu sei, e começa a achar que Deus se agrada disso, e Deus às vezes nem está se agradando disso, nem perguntou para Ele o que Ele quer. A conclusão lógica é simples: se não há frutos da videira, é porque não se está conectado a ela. A boa notícia, louvado seja o nome do Senhor, é que o agricultor e a videira verdadeira estão presentes hoje aqui.
Ele quer nos reconectar com Ele. Quer conectar quem não estava conectado. E o Espírito Santo está falando. E quer reconectar quem estava enfraquecido. Estava um raminho assim, fraquinho. Como é que ia dar fruto? O agricultor pode fazer essa obra poderosa e maravilhosa. Na videira, a unidade. Lembra disso? Na videira, ramos, unidade. 2 milagres. Lembra quais são? O primeiro milagre, a nossa união com Ele. Milagre. Se dependesse de nós, se dependesse de nós. O segundo milagre, nossa união uns com os outros. Não sei quem é você, não conheço a sua história, mas às vezes 2 minutos de conversa as pessoas estão conectadas, porque é uma conexão espiritual. É espiritual, não tem como explicar. Segundo, a videira nos dá vida. E essa vivificação, ela gera vida imediatamente. Lembra da mulher hemorrágica? O sangue parou imediatamente. Lembra da filha de Jairo? Ela se levantou imediatamente. Lembra da transfusão de sangue? Que os olhos começaram a brilhar. Vida, vivificação espiritual pela videira verdadeira. E o terceiro, frutificação. Quais são os nossos frutos? Fruto da videira. Eu trouxe a lembrança do fruto do Espírito. Fruto dos ramos, didaticamente, só para a gente entender, fruto dos ramos, a ideia das obras da carne, aquilo que vem da gente mesmo, que nós produzimos. O Senhor vem e diz, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele entende disso. Se esse raminho, que somos nós, estiver meio desconectado, Ele pega com aquela mão de agricultor, que a gente olha e fica admirado de ver o que Ele consegue realizar, Ele pega e reconecta de uma forma extraordinária. Lembra da orelha do servo do sacerdote, lá o de Malco, que Pedro, Jesus pegou e tum. Essa reconexão, é um milagre, não me peça explicação. Reconexão espiritual. 3, unidade, vida e frutos. Eu quero orar com você e quero pedir a Deus que Ele haja na sua vida de maneira poderosa e generosa em nome de Jesus. Não há passividade nessa história. A santificação não é um filme de guerra que você está vendo, é um filme de guerra que você está lá dentro da história. Você não é o protagonista não, você é o alvo. Toda bomba cai em cima de onde você está. Você corre para uma, pum, cai a bomba. Vai para outro, pum, cai a bomba. Vai para outro, pum, cai a bomba. É uma correria. Aí você descobre que o Senhor dos exércitos está ali para te proteger e colocar você de pé. Vamos orar, irmãos. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Senhor Deus querido, Jesus, quem é o Senhor? E o Senhor nos diz, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por se apresentar, por se revelar a nós. Obrigado por nos trazer a tua palavra, por nos fazer enxergar a bênção da unidade, como milagre da nossa unidade com o Senhor. Hoje nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos chorar na tua presença, pois estamos conectados ao Senhor. É uma graça maravilhosa, poderosa, essa nossa união com o Senhor, assim como é um milagre a nossa união uns com os outros, Pai. Nós não somos perfeitos e assim não podemos esperar ou exigir perfeição de ninguém. Pai, tenha misericórdia de nós,
quando nós queremos algo, mas também não oferecemos, ou até quando nós nos doamos tanto, mas quando nós precisamos, ninguém nos ajuda. Ajuda a gente a entender a fragilidade do outro, e nesse processo da unidade, ajuda a gente a perdoar e abraçar, em razão da vida que está dentro de nós, a vida que gera vida, a vida que vai imediatamente nos permitindo vivenciar uma realidade nova. A partir da vida em nós, nós estamos acesos, ligados, conectados ao Senhor, e assim, vamos fazer como Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, permita que nós venhamos a dar frutos que alegrem o coração do Senhor, frutos que façam o Senhor sorrir para a gente, que o Senhor diga: é isso aí, meu filho, é isso aí, minha filha, você me alegrou com seus frutos. Pai, perdoa o tempo em que fizemos aquilo que desagradava ao Senhor, gerando frutos de nós mesmos, dos ramos, obras da carne, que não agradaram e não glorificaram o nome do Senhor. Hoje nós queremos pedir perdão ao Senhor e pedir esse fortalecimento espiritual, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos impulsionados pelo Senhor para gerarmos vida, frutos que vão abençoar, frutos que vão glorificar, e não são poucos frutos, mas como disse a Bíblia, muitos frutos. Pai, Deus querido, o agricultor, aqui estamos nós, trata a nossa vida, vem mexer aqui nessa terra, porque essa terra é fértil, porque essa terra vai dar frutos, porque essa terra não é terra morta, porque essa terra não é deserto, porque essa terra não está sofrendo de estiagem, mas essa terra está vivendo a bênção poderosa do Senhor. E esta terra, que antes pode ser que tenha sido um deserto, hoje será um oásis para frutificar, para florescer, para a glória do teu santo nome. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo, Jesus, por nos dizer quem é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Ministra, Senhor Deus, ao nosso coração o que nós mais precisamos. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. E nós queremos orar pela cura dos enfermos, Pai. Pedimos sobre aqueles que estão enfrentando duras enfermidades, que sejam curados. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho dos médicos, da área de saúde. Abençoa, Senhor Deus, as medicações. Cuida, Senhor Deus, para que tudo realize, tudo seja realizado para a glória do Senhor e cumpra o seu ministério. Nós oramos contra essa pandemia em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela saúde do time de médicos, da área de saúde. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão nessa linha de frente. Tenha misericórdia, Pai. Nós oramos, ó Deus, pela vida financeira. Pedimos que a nossa economia reaja, que a vida financeira seja fortalecida, que nada falte à nossa mesa, que nós recebamos com generosidade possamos servir. Oramos pelas nossas famílias, pedindo que em nossa casa haja respeito e amor, que haja honra, que haja um ambiente tão gostoso, que a gente queira sempre voltar para casa. Oramos, ó Deus, pelo trabalho, pelos estudos. Oramos por cada um de nós. Oramos pelo consolo aos corações enlutados, pela família da nossa doce Sunamita. Continua a confortar a sua família e a toda a igreja. Por favor, Pai, dirija-nos para uma semana abençoada na Tua presença, uma semana vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. As nossas mãos estão cheias de gratidão. Somos gratos ao Senhor por tudo que nós já recebemos e por aquilo que vamos receber, que já entregamos diante do Seu altar. Estamos esperando a hora da bênção chegar. E quando ela chegar,
nós já estaremos nesse clima de gratidão. Se demorar, o Senhor vai nos dar paz. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor também vai nos pacificar com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Assim oramos e ao Senhor glorificamos, em nome de Jesus. Amém.